Dragonlance. Existem pessoas que dizem que essa palavra mudou o Dungeons & Dragons. E finalmente o aclamado mundo chega ao D&D 5ª edição. Mas não como cenário completo, e sim como uma grande campanha. Será que isso é o suficiente para aplacar o desejo dos fãs? Olá pessoal, o Tio Grão tá na área! Shadow of the Dragon Queen, que chega para Dungeons & Dragons 5ª edição. Do que o livro se trata, quais são seus pontos fortes e fracos, o quão profundo eles foram no cenário. Ainda assim, pode assistir o vídeo até o final de boa, que eu não vou dar spoiler do jogo. Para fazer esse review, eu tive acesso ao material pelo D&D Beyond, então as considerações são pelo conteúdo e não pela qualidade do livro físico. E tem aí 224 páginas, com um mapa lindão do mundo de Dragonlance, pelo que eu vi no review dos gringos. O livro é dividido em 8 capítulos, sem contar os apêndices e outras tabelas. E tem os equipamentos e itens mágicos, além de um bestiário com mais ou menos uns 20 monstros, incluindo a ficha do famoso Lord Soth. A gente vai passar por todos esses capítulos, apresentando os principais pontos de cada um deles. Com exceção da aventura, que como eu disse, não vou dar spoilers da campanha. Só aquela rápida passada no que a coisa toda apresenta, para ver se por alto você consegue julgar se vale a pena comprar o módulo ou não. E o engraçado é que o primeiro capítulo do livro não é bem o capítulo 1, que ele começa diretamente com a história de Krynn, o mundo de Dragonlance. Mas ao invés de dar uma passada pelo mundo inteiro, o livro foca na região em torno da cidade de Calaman, fica na famosa nação de Solâmnia, enquanto a Guerra da Lança está chegando ali em suas fronteiras. Ele fala dos exércitos dracônicos, da Guerra da Lança, da vida de Ansalon, aborda também o Cataclisma, o desaparecimento dos deuses e a volta da Rainha dos Dragões, chamada Takhisis, que inclusive deu uma certa treta na versão apresentada, porque foi dito que ela era a mesma coisa que Tiamat, e parece que não é assim no original, ou que os autores originais não tinham pensado dessa maneira. Como eu não sou de treta, confesso pra vocês que eu nem fui muito atrás. Não fui a fundo pra ter certeza da parada. Só peguei por alto nos vídeos e nos comentários. Não sei se eu tô falando muita bobagem, mas peço a você que entende do assunto pra deixar aqui nos comentários do vídeo. Takhisis é mesmo Tiamat? De qualquer maneira, o início do livro é uma pegada de apresentar o cenário de Dragonlance. Obviamente, não dá para detalhar muita coisa sobre o mundo em um pequeno espaço de conteúdo, mas ainda assim é interessante pelo menos ter esse material antes que o mestre e os jogadores entrem de cabeça na campanha proposta. Nem todo mundo acompanhou os diversos livros, suplementos, romances, a parada toda sobre Dragonlance. E às vezes precisa dessa introdução inicial. Eu que sou velho, normalmente prefiro o cenário completo, aquela enciclopédia falando da parada toda, mas é a vida, né? Pelo menos parece que dessa forma a Wizards encontrou uma maneira de lançar os cenários sem que um fique canibalizando os outros. Isso já aconteceu no passado e eles têm certo cuidado para não deixar acontecer de novo. Tipo, o pessoal que compra Forgotten só compra Forgotten Realms. O pessoal que compra Ravenloft só compra Ravenloft. Dragonlance só Dragonlance. Parece que a Wizards não quer deixar esse tipo de coisa que acaba prejudicando o todo. Vamos dar uma passada pelos capítulos? Só queria pedir para você deixar aquele like maroto no vídeo. Tenho trabalhado bastante para deixar esse YouTube com a cara do RPG no Brasil e dependo da sua ajuda, do seu like. Custa nada para você, vale muito para mim. Então vamos embora pro capítulo 1, que explora a criação dos personagens para o mundo de Dragonlance, para deixar os jogadores prontinhos para poder fazer parte da Guerra da Lança. Nesse capítulo tem detalhe das raças, organizações, talentos, backgrounds e até uma subclasse para deixar seu personagem com essa cara do mundo de Dragonlance. Ele começa dando aquela repaginada nas raças clássicas. O que é ser um anão da montanha em Krynn? E um elfo, como é que ele funciona nesse mundo? Qual o papel dos gnomos na sociedade? Eu gosto bastante quando os cenários falam sobre como as raças clássicas estão inseridas naquele mundo. E a nova raça apresentada não é tão nova assim, fica por conta do amado ou odiado Kender. Se você nunca ouviu falar, pensa que ele é tipo um halfling muito do pentelho. Eles substituíram a vontade quase que insaciável do Kender roubar as coisas por uma curiosidade incansável ou algo desse tipo. Capítulo 1 também aborda duas organizações do mundo, descrevendo os Cavaleiros de Solâmnia, que funcionam ali como paladinos, guerreiros sagrados do mundo, e também os magos da alta feitiçaria. Sei lá se é assim que traduz esse negócio. Mas eles são organizações dos usuários de magia em Krynn e se dividem em 3 ordens. Os Mantos Brancos, dedicados a utilizar a magia para fazer do mundo um lugar melhor.
os mantos vermelhos, que utilizam a sua mágica como bem entender para se beneficiar, e os mantos escuros, que usam a magia para satisfazer suas ambições. São os mais que elas estão mecanicamente inseridas na campanha de jogo. Servem, por exemplo, como antecedentes para os jogadores escolherem nos seus personagens e permitem aí a seleção de um talento. São um pouco mais poderosos com esses talentos extras. Por último, o capítulo traz uma nova subclasse para feiticeiro, como eu tinha comentado, feiticeiro lunar, com poderes relacionados à lua e às suas fases. Lua cheia, crescente, minguante, essas paradas. Eu particularmente achei isso bem maneiro. Os poderes vão mudando de acordo com a fase da lua. Ele pode usar sua metamágica de maneira diferente, com vantagens. A única coisa que dá esse detalhe a mais, o mestre vai ter que ficar ligado na passagem do tempo e como isso afeta as fases da lua. Nem todas as fases da lua são bem equilibradas, então os jogadores vão querer um ou outro especificamente. Mas aqui eu vou te chamar para abordar o segundo capítulo do livro. Ele tem um resumão da aventura. O que ela se trata, como que você pode rodar ela da melhor maneira possível. E os caras colocaram até um guia de pronúncia para os NPCs que aparecem na história. Achei essa parte bem detalhada, serve muito bem para quem é detalhista. É nesse ponto que ele explica que o Shadow of the Dragon Queen, o que seria traduzido como a sombra da Rainha Dragão, é uma aventura para ser jogada por um grupo de 4 a 6 personagens, mais o mestre ali. Ela vai levar os jogadores do nível 1, começa no primeiro nível, até mais ou menos nível 10 ou 11, dependendo do mestre e do grupo. O segundo capítulo também tem um conceito interessante para poder introduzir os personagens dentro do jogo, dentro da campanha. É uma série de pequenos encontros com o objetivo de fazer essa imersão nos mistérios do mundo e introduzir o grupo. Eu acho que é sempre bom ter ideias para ajudar o mestre, e são 3 encontros ao todo. Um meio genericão, que pode ser usado para qualquer jogador, um outro focado em personagens que sejam magos da alta feitiçaria, e por último, um outro prelúdio genérico, que também pode ser utilizado para qualquer jogador. Mas esse último tá mais para botar o grupo todo em junto, tudo de uma vez. E aí eu aproveito para falar rapidamente sobre um adendo desses prelúdios. Eu gostei de você ter uma maneira para introduzir os personagens, mas tem que tomar cuidado se você vai mestrar essa campanha para um grupo de jogadores novos. Cuidado para não deixar uma pessoa, um grupo de pessoas esperando muito tempo enquanto outra galera vai jogando essa introdução. Eu, honestamente falando, sugiro que você junte todo mundo, faz um prelúdio só com a galera junto, que eu acho que é mais interessante. Dito isso, acabou o capítulo 2 e agora a gente entra na campanha em si. Os capítulos de 3 a 7 apresentam para o mestre a aventura do jogo. Detalha a invasão dos exércitos dracônicos na terra de Solâmnia e a busca de uma terrível arma mágica. Como eu não quero dar spoiler sobre a campanha, fica difícil passar muita coisa para vocês desses capítulos. Mas pra gente não sair de mão abanando, eu vou falar rapidamente sobre o início do jogo, porque é lá que os aventureiros precisam lidar com o início da invasão do exército draconiano em uma cidade. E esse conflito ele vai aumentando e no coração da guerra os aventureiros vão precisar ajudar a derrotar o exército inimigo. E isso vai te dar mais ou menos a ideia do que se trata a história da campanha. Infelizmente eu não joguei essa campanha, mas queria destacar alguns pontos que ficaram claros para mim quando eu estava lendo o material. O jogo puxa para um lado heróico do bem contra o mal, aquele tradicional heroísmo para um cenário de alta fantasia. E eu achei que eles conseguiram captar de maneira interessante esse clima de guerra. Como que ela afeta os civis, a necessidade de escolhas morais meio problemáticas. Algumas cenas e capítulos têm uns pontos altos bem maneiros, outros a gente sente que tá ali meio que enchendo linguiça, sem ter tanta profundidade. Aquele jeitão dos gringos de jogar RPG, que acaba tendo em todas as aventuras prontas. Eles inseriram também uma espécie de uma ferramenta para lidar com os combates em massa que ocorrem ali durante a campanha. Afinal, a campanha é sobre esse combate em massa com o board game. Eu não vou falar sobre isso, vou falar sobre a ferramenta que eles colocaram no livro. Infelizmente, como eu não joguei a aventura, eu peço desculpas desde já. Eu não posso afirmar sobre efetividade, funcionalidade ou a diversão dessa ferramenta. Mas pelo menos para mim pareceu interessante. Depois a galera que jogou pode deixar aqui nos comentários se curtiu essa mecânica que se chama Fray. Seria literalmente em português briga ou combate mesmo. Ela coloca uma espécie de uma parede em volta de um pequeno espaço no campo de batalha, ali onde os jogadores estão. Do lado de fora a porradaria tá cantando entre os exércitos e o resultado desses embates
são decididos em rolagem de dados e tabelas específicas. E isso aí deixa a batalha em si que tá rolando em volta imprevisível, cheia de vida. Me pareceu interessante porque combate em massa é sempre uma treta no RPG, e aí o combate em massa rola do lado de fora e a galera faz o seu confronto dentro dessa parede, meio que isolada, focada numa região. O livro traz alguns poucos equipamentos mágicos, não achei nada muito interessante, tirando o item que dá nome ao cenário, a lendária Dragonlance, adaptada para a 5ª edição. E para um item de tamanha importância na história, não só de Dragonlance, mas de Dungeons & Dragons, eu confesso que eu esperava 3d6 de dano extra. Além disso, qualquer dragão que esteja à sua volta até 9 metros, você escolhe um desses dragões e ele pode usar sua reação para fazer um ataque corpo a corpo. E é isso. Eu achei meio meh. Eu entendo que a matemática do D&D 5ª edição não dá muito espaço para os itens mágicos brilharem e tal, mas, meu amigo, é uma Dragonlance. Coloca uma habilidade maneira na parada para ela poder brilhar. Imagina quantas vezes na vida um jogador vai ter a oportunidade de usar uma arma como essa. Deixa o jogador brilhar, mas enfim, fica desse jeito a Dragonlance. Achei que vocês gostariam de saber como ela é. E ainda tem uma coisa importante para falar antes de chegar no final do livro, e eu dar minha opinião se vale a pena comprar ou não. É o bestiário com os monstros apresentados, as fichas e tal. Tem alguns interessantes, mas os destaques para mim vão para os Dragões da Morte, que são uma espécie de Dracolite e tem uma baforada de dano necrótico. Os Draconians, que se você assistiu o Rolo Dado lá com as Ecos, vai conhecer esses bichos aí como Dracosters. Tem vários tipos deles com vários poderes diferentes. E por último, mas muito importante, o grande Lord Soth. Um NPC super importante em Dragonlance e no Dungeons & Dragons. Esse é o grande cavaleiro da morte do D&D. A ficha dele ficou com o desafio 19 e até que eu achei ela interessante. Tem algumas boas defesas e habilidades de ataque, mas é aquilo, né? Monstro D&D 5ª edição, ainda vulnerável para um grupo de aventureiros fortes, combados, mesmo no nível 10, 11. Eu acho que o mestre tem que tomar cuidado com esse combate, se é que é para ter um combate. Até onde eu entendo, não é para ter um combate com o Lord Soth. Mas se tem ficha, se tá na aventura, os aventureiros normalmente querem matar, então mestres, cuidado, que ele é forte, mas talvez não seja tão parrudo assim. 18 de AC, 228 de vida, é detonado bem rapidinho. E aí agora a pergunta de $1 milhão, ou melhor, R$300 mais ou menos na Amazon no momento que eu tô gravando esse vídeo. Será que vale a pena comprar o livro? E aí, como normalmente eu falo, vou dizer pra você que depende. Depende do que você espera tá comprando. Se você quer uma campanha de D&D pra jogar ali com seus amigos, com essa temática de guerra, de heróis, combate contra exércitos inimigos, dragões, eu diria que sim, é um bom livro para você comprar. Mais uma vez, eu não joguei a aventura, mas pelo que eu li, ela pareceu interessante. Obviamente, o mestre tem que dar aquela ajeitada aqui e ali, mas é natural em todos os módulos isso. Para mim, se a sua mentalidade é comprar um livro de campanha, jogar essa aventura, show de bola. Se você quiser uma enciclopédia detalhando o mundo de Dragonlance, para que você mesmo possa criar suas aventuras, um livro falando sobre as regiões, sobre o clima, as cidades, as organizações, os NPCs, de modo em geral, aí eu não recomendo o livro, não vale a pena. Nesse sentido, ele só faz uma breve introdução no que rolou no mundo, o que acontece no mundo. É só a pontinha do iceberg do que rola no imenso universo relacionado a Dragonlance. Tem muito material espalhado por aí e esse livro não vai ser a melhor fonte para você poder beber. E eu acho que por aí dá para você ter uma ideia e poder se decidir se você é o público-alvo desse livro ou não. Porque eu tenho certeza que você é o público-alvo, é o próximo vídeo que eu vou colocar aqui em cima. Um review de outro cenário que eu fiz na sua adaptação para a 5ª edição. Também é muito famoso o Spelljammer. Se você chegou aqui meio na dúvida de qual cenário vai comprar para D&D 5ª edição, de repente esse review aqui, ó, vai poder te ajudar. Só clicar aqui do lado e cair no vídeo que eu tô falando tudo sobre Spelljammer. Por aqui eu vou me despedindo. Espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha te ajudado a saber do que se trata a sombra da Rainha Dragão. E eu vejo você nesse outro vídeo, só clicar. Valeu, meus amigos. Grande abraço!